Olá a todos, eu sou o Nuno, sou um dos fundadores da GoParity. Tenho esta responsabilidade de ser um dos últimos a falar, mas quando eu era mais novo, às vezes tinha música em discotecas e nós comentávamos com uns amigos, os últimos acordes são aqueles que as pessoas vão a assobiar no caminho para casa. Então eu espero que alguma parte da mensagem que eu vou hoje passar fique também e possam ir a pensar nela para casa, ou pelo menos ressoe e com ela se identifiquem. Eu gostava de começar por perguntar se alguém sabe o que é esta imagem que estão a ver. Na verdade é muito difícil, muito mais do que eu esperava, conseguir ver as mãos aqui com toda esta luz, mas vou direto à resposta. Este gráfico representa a evolução da temperatura média global do planeta nos últimos 200 anos. Quanto mais azul, mais frio, quanto mais vermelho, mais calor. Como podem ver, pelo menos quanto à variação da temperatura, não há grandes dúvidas que a temperatura média do planeta está de facto a aumentar. Isto é uma representação artística que se fez para ajudar a sensibilizar. Eu não sei se é a arte que nos vai salvar, mas tenho a certeza que a arte, a cultura, até o amor, vão ocupar um lugar nesta resposta. O amor no sentido da ligação que nós sentimos aos outros, do respeito pelos outros, mas também do respeito que temos pelo planeta e pela própria vida. Eu há pouco tempo fui visitar uma comunidade no Alentejo, uma comunidade sustentável, com quem já tenho alguma relação há algum tempo, e onde tive a sorte de levar a equipa da GoParity. E uma das perguntas que fez uma pessoa da nossa equipa foi: mas vocês são uma comunidade livre e sustentável, como é que vocês se organizam? E a resposta de uma das fundadoras, depois de pensar algum tempo, foi: o primeiro valor é o mais importante. É a vida, é sagrada. E nós às vezes nem sequer paramos para pensar na profundidade daquelas coisas que ouvimos, mas se nós pensarmos, de facto, há muitos aspectos em que nós deixamos simplesmente de valorizar a vida. Nós podemos pensar em coisas como cortar uma planta, como outras coisas que se tornaram automáticas, como matar um inseto, por exemplo. Ou a forma como tratamos os animais e tudo aquilo que por aí vem. Portanto, eu acredito que o valor e a valorização da vida é, sem dúvida, algo que nos vai melhorar ou que precisa de ser tratado na humanidade como forma de criarmos um futuro mais sustentável. Mas pediram para falar mais sobre finanças e sobre a sustentabilidade. E eu tinha 7 anos quando se falou pela primeira vez das alterações climáticas terem um dedo ou uma parte da responsabilidade ser dos seres humanos. Foi um relatório da NASA, em 1988, a avisar que o aquecimento que estava a acontecer podia ser devido a um efeito que se chamava, ou a que chamaram o efeito de estufa, causado por emissões antropogénicas, que são aquelas que são emitidas pelo ser humano. Lembro-me que de tudo o que se falou naquela altura, uma das coisas que me ficou na cabeça e que era mais impactante ainda hoje, é uma das preocupantes, era a subida do nível do mar. Era: espera aí, se isto vai acontecer, nós vamos ficar todos debaixo d'água. E isso preocupava-me muito. Como sou filho de um engenheiro e muito orientado para as soluções, o que às vezes é mau, porque quando nós pensamos demasiado na solução de um problema, podemos estar a negligenciar a origem daquele problema. Fiquei a pensar e, alguns anos depois, achei que tinha descoberto a melhor solução. Se o nível do mar vai subir e a água vai inundar as nossas terras, mas ao mesmo tempo temos tantos espaços com deserto, isto era a cabeça de uma criança com 9 ou 10 anos. Se pensarmos em nós com 9 ou 10 anos, estamos a falar de uma fase da vida em que a vida é um mundo de possibilidades e tudo é possível. O meu filho mais velho tem 9 anos e ainda não decidiu se quer ser surfista, futebolista ou tenista profissional. Então, pode ser tudo, e eu acho que ele de facto pode ser tudo, com amor e compromisso e dedicação. Todos podemos ser de facto aquilo a que nos propomos. Então naquela altura o que me surgiu foi:
por que não fazer canais pelo deserto adentro, assim a água em excesso vai para o deserto e até os pobres camelos que eu vejo nos desenhos animados deixavam de ter que andar a percorrer o deserto dias sem fim à procura de oásis para beberem água. Claro que esta solução não resultava, não era genial, nem era inovadora. Os holandeses até já a tinham inventado, mas de facto lá tinha funcionado. Mas o ponto é que mais nenhuma resultou. E até hoje, 60 anos depois de se verificar que o planeta estava a aquecer e mais de 30 anos depois de nos darmos conta de que nós podíamos ser os responsáveis, ou em parte responsáveis, nós continuamos a ter o desafio das alterações climáticas para resolver. Só que este desafio, o modelo económico que nós construímos, juntou ainda outros desafios mais. Nós podemos pensar na desflorestação, na perda da biodiversidade, na poluição, na desigualdade económica e na desigualdade social. E claro que é muito ambicioso, nós queremos encontrar uma solução para todos estes problemas. E o facto é que eles não têm todos a mesma solução, provavelmente. Mas é uma coisa que todas as possíveis soluções têm em comum, que é o dinheiro. Seja o que for que nós queremos fazer para resolver estes problemas, nós vamos sempre ter que ter dinheiro e investir. E, portanto, a pergunta que se põe é: onde é que está o nosso dinheiro? Como a grande maioria das pessoas, eu tenho o meu dinheiro no banco. A maior parte das pessoas terá também o seu dinheiro no banco. Portanto, a pergunta passa a ser: o que é que está a acontecer ao meu dinheiro quando eu acho que ele está parado numa conta bancária? Porque, de facto, o dinheiro não está lá parado. A função do banco é guardar o nosso dinheiro, mas fazê-lo funcionar enquanto está a guardar em segurança. E nós costumamos dizer, às vezes, que os bancos são ricos. Mas não são os bancos que são ricos. Eles têm o nosso dinheiro. E, portanto, nós temos também o dever de ser um pouco exigentes e de querer saber, e o direito de saber, onde é que o nosso dinheiro está. Nos últimos 5 anos, desde o Acordo de Paris, foram investidos pelos maiores 60 bancos do mundo quase 4 trilhões de dólares em combustíveis fósseis. A mim nunca nenhum banco me perguntou onde é que eu queria meter o meu dinheiro, ou se eu estava de acordo com a política de investimento do banco. Destes bancos, dos 10 cujo investimento mais cresceu em combustíveis fósseis, 4 são europeus, 2 são franceses, um é inglês e um é alemão. Então, também podíamos pensar isto é por causa dos outros países que ainda estão a crescer, que ainda têm que recuperar em termos de desenvolvimento, seja o que for que nós chamemos de desenvolvimento. Mas o facto é que isto também está a acontecer na Europa. Só que, claro, não há nenhum banco português nos 60 maiores bancos do mundo. Então, na semana passada, quando eu estava a ter uma reunião com um banco, precisamente, uma pessoa do banco disse que queria falar connosco, GoParity, porque havia um alinhamento de valores entre o banco e a GoParity. E eu fiquei a pensar naquilo, então mesmo durante a reunião, com as reuniões online, hoje em dia é mais fácil fazer, fui ao site do banco, por curiosidade, ver o que é que encontrava na homepage do banco. E depois fiz o mesmo exercício em vários bancos portugueses. E o que eu encontrei foi isto. Foi Black Friday e foi crédito pessoal. Depois obrigações de um clube de futebol e uma referência muito leve à sustentabilidade, que não vale a pena entrar agora por aí, mas que, no mínimo, aconselha a que, quando vamos investir numa coisa que diz que é sustentável, vamos de facto ver porque é que aquela coisa é sustentável. Eu não quero dizer com isto que todos os bancos são maus, nem que os bancos são a raiz de todos os males. Na verdade, apesar do setor financeiro ainda ser o setor que merece menos confiança dos consumidores e dos seus clientes, tem tido uma tendência positiva de recuperação da confiança. Isto também é um sinal que as coisas estão lentamente a mudar.
Agora, não nos enganamos, elas estão a mudar porque nós falamos cada vez mais disto e se calhar fazemos cada vez mais perguntas e cada vez procuramos mais. E quando aquela pessoa daquele banco me disse que havia um alinhamento de valores, não importa se era porque é os valores dos acionistas, se é porque têm medo de perder cota de mercado, se é porque não sabem o que é que vem aí ou acham que vão vender mais porque agora vão ter produtos verdes, ou se é porque os seus clientes lhes perguntaram. Mas uma coisa é certa, se os clientes não lhes falarem no assunto, eles não vão procurar ter esta oferta mais verde. Mas ainda há outras boas notícias. É que nas contas bancárias dos europeus, das famílias europeias, há mais de 9 trilhões de dólares parados. Ou seja, há mais do dobro do dinheiro que foi investido pelos maiores 60 bancos do mundo em combustíveis fósseis nos últimos 5 anos. E quanto mais nova a geração, mais vontade tem de investir com impacto, ou seja, de saber em que é que está a ser usado o seu dinheiro e saber que ele está a ser usado para algo que é bom para a sociedade e para o planeta. E só há uma entidade que é capaz de resolver isto. Somos nós. Nós estamos aqui num momento no tempo em que nós temos a responsabilidade, mas também o privilégio de ter um poder de mudar o rumo e de contribuir para a criação de um mundo que vai resolver muitas destas injustiças e destes desequilíbrios. Só com o nosso poder como cidadãos, como clientes e como consumidores. E é por ser muito crente nisto que em 2009, quando voltei para Portugal, depois de viver há alguns anos fora, tive que escolher uma conta bancária onde receber o meu salário, porque vim trabalhar para uma empresa portuguesa. E eu em Espanha usava um banco ético, na Bélgica usava um banco ético. Se nós pararmos para pensar, que estranho é ter que dizer banco ético. Quando nós dizemos que um banco é ético, nós estamos a assumir que há o banco que não é ético. Como é que isto se pode tornar o normal ao ponto que nós temos que dizer um banco ético, quer dizer que os outros não têm valores? É uma coisa estranha. Mas em Portugal não havia. Na verdade, em 2009, nós estávamos nas vésperas do descalabro de vários bancos em Portugal. E, portanto, escolhi aquele que me pareceu menos mal, mas fiquei com aquela vontade de saber onde é que o meu dinheiro está a ser utilizado. Uns anos mais tarde, convidei uns amigos a investirem comigo algumas das nossas poupanças em energia solar. Consegui convencer a minha madrasta a alugar-me um telhado de um armazém que ela tem num turismo rural em Tavira. Tavira é a hora de Portugal com mais horas de sol, perdão, é a cidade de Portugal com mais horas de sol. E esta é uma daquelas histórias em que a madrasta tem um papel positivo, não é a típica madrasta dos filmes. Aqui eu tive sorte com a madrasta, não foi a sorte que foi madrasta. E montámos uma empresa e rapidamente percebemos que afinal só entre nós não tínhamos dinheiro suficiente para montar aquele projeto de painéis solares. E portanto, como qualquer bom ou mau empreendedor, começamos a falar com as pessoas à nossa volta, a perguntar quem é que queria investir connosco naquela central solar. A oferta era simples, emprestavam dinheiro à empresa que nós criámos, nós montávamos os painéis produziam eletricidade, nós vendíamos a eletricidade, ganhávamos dinheiro e com esse dinheiro pagávamos juros a quem nos emprestou dinheiro e ainda sobrava mais qualquer coisa. E foi super fácil conseguir pessoas para nos emprestarem dinheiro. Pagava melhor do que qualquer aplicação a prazo num banco e sabia onde é que o seu dinheiro estava a ser utilizado e que era alguma coisa positiva. E foi daqui que surgiu o desafio de pensar quais é que são os modelos de negócio que podem transformar isto num negócio sustentável. Foi aí que começou também a história da Copérnico. Hoje não vou falar sobre a Copérnico, que é uma cooperativa de energias renováveis. Quem sabe no Circular 2022 possa falar nisso, acerca da democratização do setor energético, mas foi também aí que começou o desafio da GoParity, que acabámos por só lançar em 2017, quando saiu o novo enquadramento legal para o crowdfunding por empréstimos em Portugal. A GoParity é uma aplicação de finanças e investimento de impacto, portanto, de uma maneira muito resumida, aquilo que nós fazemos é dar a qualquer pessoa ou empresa a possibilidade de emprestar dinheiro a organizações que têm projetos na área da sustentabilidade
e procuram financiamento. Estamos a falar de energia solar, turismo sustentável, de economia do mar, economia circular, mobilidade elétrica. Na verdade, na GoParity, eu peço desculpa que aqui este slide não ficou atualizado, mas nós já temos pessoas a emprestar a energia solar no Uganda ou na Colômbia, em agricultura regenerativa no Peru e no Equador, em energia solar no Brasil, em produção de amêijoas em alto mar em Portugal. Já são mais de 140 projetos, mais de 15 mil utilizadores registados e quase 10 milhões de euros investidos nestes projetos. Mais do que o lado económico, uma das coisas bonitas daquilo que acontece quando nós escolhemos onde é que o nosso dinheiro é usado, é o impacto que ele vai criar, mais do que os juros que vai criar. É este exemplo que é de uma cooperativa de laticínios no Uganda, que eu escolhi para ilustrar isto, que é um caso em que as pessoas emprestaram dinheiro através da GoParity a uma cooperativa de laticínios. Esta cooperativa, com esse dinheiro, instalou painéis solares numa zona onde não há eletricidade. E eles funcionavam com geradores a gasóleo. Portanto, só por passarem de geradores a gasóleo para a eletricidade, passaram a ter um fornecimento estável, independente, que não polui e que não faz ruído. Só aí nós já estávamos a ter um impacto positivo. Mas o mais engraçado é o que aconteceu a seguir, que é, por ser naquela zona e por ser numa zona rural, a central está vedada, como podem ver aqui. E está iluminada à noite por uma questão de segurança. Pois o que vai acontecer é que numa zona onde a eletricidade é escassa e instável, a central fotovoltaica da cooperativa acabou por se tornar um ponto de encontro da comunidade, porque é a zona onde há iluminação pública à noite. E os vendedores de rua passaram a vender perto da nossa central, as crianças passaram a jogar à noite perto da central, e portanto tudo isto são impactos indiretos e inesperados que no final servem para contar um bocado a história de como nós temos que humanizar aquilo que fazemos com o nosso dinheiro. E esta história é como a história da Academia de Música de Lisboa ou a da Vencer Autismo no Porto, e portanto não é preciso ir ao Uganda para nós termos impacto positivo muito significativo também nas vidas das pessoas. Nós na GoParity sabemos que os nossos projetos já impactaram positivamente mais de 60 mil pessoas, já ajudaram a criar mais de 4 mil empregos e evitam anualmente a emissão de 22 mil toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera. Para fechar, e porque gostava de deixar algumas mensagens finais. A primeira é esta, nós temos que ser, mais do que só pensar em fazer as coisas bem e comprar sustentável, nós temos que ser um bocado ativistas. Nós temos que, de facto, tentar ir sempre um bocadinho mais longe e também envolver os outros naquilo que nós estamos a fazer. Nós podemos e devemos fazer perguntas, mas também nos propormos a fazer as coisas de maneira diferente. Para dar um exemplo muito simples, eu tenho 3 filhos e nós este ano lá em casa decidimos todas as prendas de Natal entre adultos ou adultos para crianças vão ser compradas em plataformas em segunda mão. E portanto eles vão receber prendas usadas. O que não quer dizer que seja mau. Há um universo de coisas usadas incrível na internet, disponível em várias plataformas, que nós podemos utilizar. E a minha mãe diz-me, mas coitadinhas das crianças. Mas não são coitadinhos. De facto, eles vão ter acesso a uma coisa que está quase tão boa, e isto é um bocadinho como a história do doggy bag. No início, quando se começou a fazer isso, dava um bocadinho de vergonha, até vou agora estar a pedir, não sei o quê. Mas isto é um motivo para estar orgulhoso. É saber que estamos a fazer uma coisa que é melhor para todos, quando a fazemos. E o mais giro é que esta ideia veio de uma coisa que disse uma filha do meio num jantar, que inventou um refrão com uma música, que só funciona em espanhol, porque eu vivo em Barcelona, para quem não sabe, mas ele disse uma coisa que acabava em algo que seria o equivalente a dizer
menos a Amazon e mais OLX. E quando ele disse aquilo, nós pensamos, de facto, está aqui um valor fácil de incutir e que nós podemos praticar. Portanto, a primeira conclusão ou pedido era sermos mais ativistas. O segundo é falar da transparência como uma alavanca de mudança. Eu acredito muito que o efeito do longe da vista, longe do coração, também é uma das grandes causas do estado das coisas hoje em dia. Se nós nos tivéssemos que deparar, ou nós pudéssemos visualizar todas as consequências das nossas ações, por exemplo, nos resíduos, teríamos muito mais cuidado com a forma como os tratamos. Nós, às vezes, se nós pararmos na rua a olhar para as pessoas que passam ao lado de um caixote do lixo, nós vemos o desprezo e a desresponsabilização com que qualquer resíduo que nós geramos é tratado. É tipo, está ali, já não é nada comigo a partir daqui, mas aquilo tem uma vida muito longa depois, só que nós não a vemos. E quem diz isto para as coisas más também diz para as coisas boas. Portanto, também é muito importante nós sabermos e podermos ver as coisas boas que estão a acontecer com o nosso dinheiro. Isso de certeza, com o nosso dinheiro ou com a roupa que nós compramos, ou isto é a transparência em geral, não é? Mas de certeza que nos faz repetir padrões digamos, de bom comportamento ambiental se nós soubermos que estão as coisas boas e conseguimos ter contacto com as consequências positivas daquilo que nós fazemos. E depois a última é esta, é que a maior revolução é a da democratização. E já não é aquela da democratização da produção em massa e de tornar as coisas acessíveis para toda a gente. É a democratização do poder e a democratização da participação. E isto vê-se em várias áreas. Vai desde a forma como nós produzimos energia, que podemos produzir coletivamente, podemos produzir na nossa própria casa, na forma como nós produzimos e consumimos alimentos, com as hortas comunitárias, as hortas nos telhados, as hortas em casa, obviamente, e também com a forma como nós utilizamos o nosso dinheiro e temos o poder de o escolher. E, portanto, para fechar, a mensagem final que eu gostava que ficasse era: nós até podemos fazer tudo bem, mas enquanto não escolhermos como é que é usado o nosso dinheiro, nada vai mudar. Obrigado.